Boa noite a todos. Eu peço a gentileza que me desculpem pelos atrasos. Na verdade, foram 5 minutos para correr e mais uns 2 para estacionar. Obrigada, não há necessidade, obrigada. E só enquanto carrega, eu queria agradecer a casa pela confiança, gostaria de agradecer pela oportunidade. Acho que esse é preferencial. Esse melhor? É? Ótimo. Então, gostaria muito de agradecer a casa pela oportunidade, gostaria de agradecer pela confiança. Ao Nelson, não me lembro de tê-lo visto aqui. Muito obrigada. E a gente vai conversar um pouquinho, agora que a gente está aí já carregou, nós vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto. Eu escolhi terminar o ciclo dessa palestra aqui com vocês, porque por coincidência, eu e o Nelson fomos convidados para falar na DDE, e o assunto que me pediram para falar na época da entrevista foi justamente sobre esse assunto que todo mundo adora falar, não é? É um assunto que todo mundo gosta, é um assunto intrigante, estou certa? Quando nós somos criados, quando nós somos educados, nós temos os nossos pais sempre muito preocupados conosco. Eu, como geneticista, percebo da criação das pessoas que existe uma falsa crença de que, por exemplo, todos os nenéns nascem dentro do padrão. Não é assim que a gente pensa? Mas eu lido justamente com os nenéns que não estão dentro do padrão. E é sempre um choque enorme para as pessoas receberem bebês nas suas casas que não estão dentro do padrão. Nós não temos, às vezes, tolerância nem mesmo quando a pessoa tem um cabelo verde. Se a oradora chegasse por aquela porta e tivesse o cabelo verde ou azul, certamente causaria uma certa estranheza para todo mundo, correto? Muito bem, se a gente não tem preparo nem para variações que são tidas, entre aspas, normais na população, por que a gente então vai considerar que as pessoas estão preparadas, por exemplo, para um defeito congênito? Nós temos a doutrina que nos esclarece tanto, mas às vezes mesmo assim, nós temos toda uma questão atávica, cultural, dentro da nossa casa, que impede que a gente seja preparado para algumas coisas. E entre essas coisas, a morte é uma delas. Nós somos criados para viver. Nós somos criados para viver felizes. A doutrina nos esclarece, o Cristo nos esclareceu acerca da felicidade. A doutrina nos fala dos nossos momentos tão felizes que nós podemos ter, mas de todas as nossas dificuldades, que resumidamente dizem: nós não estamos de férias por sobre a terra, temos que cumprir com determinados compromissos assumidos e fatalmente passaremos por algumas situações, entre elas certamente pelo desencarne. Mas dentro de casa a gente evita falar disso, como a gente evita dizer o que é realmente casamento, o que é realmente a concepção de uma criança e tudo que isso envolve. Então, se as pessoas eventualmente conversassem sobre relacionamento e dissessem: olha, relacionamento é como, entre aspas, uma empresa, no sentido de que não adianta arrumar a empresa, ter um excelente produto para ser comercializado, ter um excelente local e todo um know-how específico para aquilo que você vai vender, se você não investir dia a dia na sua empresa. Relacionamento é assim. Tem que haver investimento para que as coisas aconteçam de forma prazerosa e ao mesmo tempo muito progressiva e boa, com os seus percalços. E no caso da morte? Então a gente entra com um monte de coisas vinculadas a esse assunto que às vezes nos desanimam. O próprio espírita às vezes tem alguns receios. Então eu perguntaria a vocês: quem daqui tem medo de morrer? Levanta a mão. Ninguém aqui tem medo de morrer. Muito bem. Quem aqui já pegou uma turbulência, como aquele caso aquela cena tão famosa do Nosso Lar, e que depois o Chico contou também acerca da turbulência no avião, que Emmanuel fala: pelo menos morra com dignidade, não morre gritando, não é isso? Então, talvez se nós perguntássemos para o Chico se ele tinha medo de morrer, ele ia dizer obviamente que não, não é? Mas, e numa situação de perigo, como que a gente se comporta? Exatamente como essa questão: imagina que eu tenho medo de morrer. Então, com base nisso e com base nessas questões todas que as pessoas trazem, as perdas de entes queridos, essas dificuldades que a gente tem de relacionar
a nossa vida com finitude, que é justamente o que a doutrina nos esclarece. Então, se nós formos para o céu e o inferno, nós vamos ver no capítulo de penas eternas que não faz sentido nós acreditarmos, não tem racionalidade nós acreditarmos nessa questão das penas eternas. Então, caso a gente então desencarne, vai para o céu, vai para o inferno, vai para o purgatório, o que realmente tem a ver com a gente esse assunto todo? Então, quando a gente ouve as explicações, se nós tivéssemos uma questão eterna, ou então realmente um destino, o que nós falaríamos de Paulo antes da visão do Cristo na entrada de Damasco? Ele seria condenado para o inferno certamente, antes da visão do Cristo, que foi antes da sua transformação, porque ele era absolutamente cruel, um sujeito vil e cruel. E depois da visão do Cristo se transformou no maior apóstolo, ou pelo menos aquele que mais propagou o cristianismo. Então, Paulo encaixaria em que categoria antes e depois? E quando uma criança, por exemplo, que chega no meu consultório, toda mal formada e que eventualmente desencarna com 2, 3 meses de vida, o que aconteceu? E necessariamente eu estou diante de um espírito que é um anjo, diante de um espírito que veio para ensinar, diante de um espírito que veio para passar por uma dificuldade maior, ou a sua família, enfim, tantas coisas a doutrina nos esclarece. Mas vamos lá, a educação para a morte, ela é muito difícil. Nós não somos educados para morrer. Então, como diz o Alcântara, a Dona Foice, todo mundo tem um certo medinho dela. E é bom, porque a gente tem um instinto de sobrevivência e a noção exata de que nós não estamos aqui brincando. Então, é ideal que mantenhamos a nossa vida com boa qualidade. Embora algumas pessoas equivocadamente acham que manter a vida é mantê-la a qualquer custo, como, por exemplo, fumando, bebendo, se drogando, de outras maneiras. Isso também é encaminhar-se mais cedo para o desencarne. E nós temos responsabilidade sobre o nosso instrumento de trabalho. Nós crescemos, somos educados para viver, mas a gente então tem uma dificuldade enorme de trabalhar a ideia de, entre aspas, morrer. E a morte vai nos causando essa certa alergia, né? E nós preferimos não falar sobre algo que certamente vamos, apesar de ser morte, vivenciar. Bom, na verdade, por que o desconforto existe? Pela ideia de finitude que muitas vezes existe na cabeça das pessoas. Ah, eu vou no centro, mas será? Quantas pessoas eu já ouvi falar isso? Ai, mas será? Será que é assim mesmo? É muito interessante. Então a gente se questiona, né? Medo de morrer. Bom, então alguém aqui, todo mundo disse que não, mesmo se a gente passar numa turbulência, numa viagem aérea, ou mesmo se bater o carro, não, certamente a gente não tem medo de morrer, menos mal. Mas a boa notícia, e que todo mundo já sabe, é que morte não existe. A gente pode até conversar sobre isso do lado de lá. Morte não existe. E responsabilidade pós-morte existe. Mas, continuando, se a morte não existe, ótimo. Então, os próprios espíritos nos esclarecem. Não há razão para termos essa preocupação do medo, de como será. Óbvio, tem toda uma questão, como eu disse, da responsabilidade que nos cabe. Então, até a minha transferência, vamos chamar assim, do plano carnal para o plano espiritual, ela tem toda uma logística vinculada ao meu procedimento durante essa vida que eu valorizo tanto, material. Então eles dizem na 941 que não temos motivos para termos essa preocupação, mas que a maioria das pessoas a tem, porque ensinam essa questão de finitude, que começa a não fazer sentido, ou mesmo eu atreveria-me a dizer que começa a levar uma perda de graça quando o assunto é esse, porque dá uma ideia de que vai acabar e de que vai ser conduzido para alguma coisa muito desconhecida, muito díspare daquilo que é a minha realidade, o meu mundo, a minha realidade física e científica. Então começa a ficar um pensamento estranho, é muito mais fácil ser ateu nesse contexto. E mesmo aqueles que dizem acreditar e não têm medo,
deixam e pecam, e aí vai um recado, um apelo. A gente não pode, o que aprende da doutrina espírita, ficar nas quatro paredes, de um jeitinho ou outro, sem querer dizer a minha religião diz isso, mas sempre cabe, e se nós pensássemos por esse lado? E se você refletisse sobre esse aspecto? E devagarinho irmos conduzindo para uma reflexão um pouquinho diferente. A ideia pode ser um pouquinho apavorante para algumas pessoas, esquisita para outras, sem nexo para outras, mas a gente coloca pequenas sementinhas e a gente precisa ser, sal que realmente salga, espírita de bater a mão nas costas, de fazer situações dentro da casa espírita, não vale. A gente tem que ser propagador dessa doutrina maravilhosa, que ao mesmo tempo que nos é uma bênção e nos é uma vantagem, também nos torna extremamente responsáveis, não só de passar com aquilo que aprendemos do ponto de vista do falar, mas do exemplificar. Não adianta, porque a doutrina também nos diz, não é blá, 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 é aqui. E aqui é reflexo, obviamente, daqui, que conduz aqui. Então, as minhas ações são reflexos do que eu faço e do que eu professo. Então, se eu falo, se eu faço prece, se eu faço a palestra espírita, e lá fora eu me comporto de um jeito que não é um jeito sincero de ser, eu estou num paradoxo. Então, eu obviamente vou arcar com essa responsabilidade. E nesse contexto, e assim de uma maneira bem suave, porque há coisas muito graves que acontecem na vida das pessoas por invigilância, eu tenho que arcar com isso, inclusive no momento do meu desencarne. Mas do modo de vista geral, no ponto de vista geral, não tenho por que temer algo absolutamente natural como viver, que é morrer. Então, a gente tem uma série de doutrinas, e nós aí passamos das correntes filosóficas mais antigas até as correntes mais modernas da filosofia e da ciência, onde o niilismo, onde o ateísmo é que prevalecem. Então, há uma série de filósofos que na época já diziam morreu, acabou, enquanto outros acreditavam que havia alguma coisa após a morte do corpo físico. E nós temos uma série de introdução de pensamentos, nós não vamos poder discorrer sobre cada crença, mas nós temos até dentro de algumas delas, algumas situações, como por exemplo em alguns cultos afro, ou mesmo em algumas igrejas evangélicas, onde há vertentes diferentes, algumas com a questão de purgatório, outros sem essa noção, uma com penas eternas, outros em juízo final, outros não, uma provável vida após a morte. Então, ainda tem correntes muito díspares. E a gente tem que entender que muitas das coisas, elas servem para um momento evolutivo, muitos dos pensamentos, para um momento evolutivo daquele indivíduo naquele momento. O ponto de reflexão que nós levamos ou podemos levar enquanto espíritas para outros amigos, desde que nos permitam, né? Que a gente tem que ser, obviamente, muito respeitoso com a crença alheia, exatamente como queremos que sejamos respeitados. Então, à medida que nós formos colocar alguma ideia, lembrar que existem correntes muito diferentes mesmo. Até, por exemplo, a Umbanda, que utiliza, para quem não sabe, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo nos seus cultos, e é uma doutrina que não é, ela sofre influência africana, mas dos cultos afro, mas ela é uma doutrina brasileira, foi criada no Rio de Janeiro. Ela sofre influência de crença cristã, de crença espírita e de cultos afro e orientais. Então, alguns admitem céu e inferno, outros apenas de reencarnação e karma. Então tem muitas coisas que deixam as pessoas confusas. Elas acabam procurando consolo em algumas religiões e sofrem com algumas ideias que são muito paradoxais com o seu dia a dia. Mas muitas vezes, em busca de um aconchego, em busca de um apoio, acabam, muitas vezes algo que não tem muito nexo, calando ou continuando a frequência e acreditar, entre aspas, por
muitas vezes não refleti sobre outros aspectos. Eu, por exemplo, para quem não sabe, eu já disse isso publicamente em palestra, eu já fui professora de catecismo, eu era que passava a sacolinha na igreja católica, eu tive uma série de atuações dentro da igreja, sempre fui muito atuante dentro do catolicismo, até que alguns fenômenos não aconteceram comigo, mas na minha família, me levaram a começar a perceber algumas coisas diferentes e falo publicamente que foi um padre, muito amigo meu, que disse: Agnes, eu acho que você precisa ler um livro chamado O Livro dos Espíritos. E quando eu li O Livro dos Espíritos, eu falei: opa, eu não estou aprendendo uma coisa nova, parece que eu já sei isso, eu já conheço alguma coisa nesse sentido. E se alguém dissesse algo antes, até pelas questões de estigma e até coisas que se vinculam aí na população de forma tão equivocada acerca da doutrina espírita, por confusão e falta de informação, eu também tinha os meus preconceitos, e quando passei a ler e passei a esclarecer e fui perguntar, claro que eu tive um momento que eu fui espiritólica durante muito tempo, porque existe todo um atavismo, até que minha avó paterna, queridíssima, minha mãe, né, mamãe junto com a minha mãe, me disse: aí onde você está indo? Porque eu estava em conflito, ela me disse: aí onde você está indo, se fala de Deus? Eu falei: muito. E a tônica, vovó, é a prática da caridade. E eu disse para ela: e acreditam que morte não existe, em que a gente tem muitas vidas? Ela disse: bom, mas tem caridade. Eu disse: tem. Então é um bom lugar. E ela era filha de Maria e todas aquelas coisas que, para quem já foi, veio da origem católica, vai lembrar do que isso significa. Então a gente tem esse respeito, essa coisa, e chamou a atenção. Tanto é que antes do desencarne dela nós conversamos muito sobre reencarnação. E devagarinho a semente vai sendo colocada. Mas de qualquer forma, medo de morrer, eu já perguntei, e vocês viram que morte não existe. Mas e o medo de como morrer? Quem que tem? Aí, né? Por que o medo de como morrer? Porque algumas situações são apavorantes. A dor extrema, né? A aflição, a cronicidade. Dizem os espíritos que às vezes uma doença crônica é muito mais benéfica, às vezes não, na maioria das vezes mesmo. Por quê? Dá a oportunidade de refletirmos, de nos arrependermos, de nos transformarmos ao longo do tempo com base no sofrimento. O sofrimento realmente redime e purifica corações, né? Mas a gente teme, e existe uma boa notícia, que eu já quis colocar aí de antemão, que não precisa ter medo. Mesmo em situações de dor extrema. Quem assistiu aquele filme do alpinista? Tem um número, o título do filme. Alguém já assistiu que ele corta o próprio braço preso a uma pedra? E ele tem que cortar, e ele corta, e o que seria para arrebentar com ele? Não. Nós temos um sistema cerebral que é capaz até de parar o nosso sangramento em situações de choque extremo. Nós temos um sistema que nos permite ficar isentos de dor. Já viram falar daquelas mães que mesmo quebradas inteira, tem força, levanta, salva o filho, depois elas desencarnam? O cérebro tem um sistema de proteção que em dor extrema ele te simplesmente para de doer. Se você está queimando inteiro, você queima a extremidade, você tem muita dor. Depois passa a não ter mais dor. Claro que você vai entrar em desespero e pela própria queimadura você vai descompensar-se organicamente e desencarnar, ou, obviamente, se for acudido, entrar numa situação muito grave, até com risco de desencarne posterior. Mas a dor diminui ou passa. Existe todo um sistema cerebral, que a gente não vai entrar em detalhe, mas da emissão de alguns neurotransmissores e alguns hormônios, que sistema do cortisol, e que a gente fica muito melhor do que a gente pode imaginar. Então, até isso o Criador providenciou. A gente suporta até onde pode suportar. Eu me lembro um episódio em que eu me machuquei e na época meu noivo, 40 anos meu namorado, já 30 marido, mas na época meu noivo, eu fui num certo lugar e tinha que puxar um portão lá da Unesp. Quem conhece, é um portão enorme. E eu fui domingo para ver uma cultura de células e tinha que abrir e fechar, e ele passava com o carro. Estava muito frio, eu estava de meia grossa de lã, estava de botas,
E entramos, empurrei o portão, depois puxei o portão, ele entrou, fui no laboratório, fiz tudo que eu tinha que fazer e voltei. Quando eu voltei, tive que fazer a mesma coisa, empurra portão, puxa portão. Quando eu puxei o portão, simplesmente, ele tem uma roldana para o lado de fora, são 2 trilhos, aquela roldana eu puxei com muita força, ela veio para cima do meu pé. E simples, ela arrancou a minha unha do dedão inteira, assim, junto com ela, né? Na bota, na meia, foi tudo, né? Junto com a roldana. Eu nem preciso dizer para você que doeu um pouquinho, para vocês que doeu um pouquinho. E aí nós fomos, ele já era residente, já médico formado, estava no 2º ano de residência, e ele foi procurar o pronto-socorro porque ele queria reimplantar a minha unha, porque senão ela saiu com matriz, saiu tudo, né? E chegamos no pronto-socorro, o moço disse, não, nós não fazemos isso, aqui a gente extrai e faz o curativo, termina de puxar essa pontinha e faz o curativo. Ele disse, não, eu quero um bisturi, eu quero reimplantar. Não, não pode. Não, eu só preciso de uma anestesia mesmo. Não, mas você não pode, porque você é de fora. Tudo bem, fomos numa farmácia, o farmacêutico arrumou lá o anestésico. Até então eu estava assim, aquele pé fazia assim, uma dor insuportável, eu estava ali, forte. Ele pegou uma agulhinha pequenininha para me dar uma injeção no meio dos dedos. Pronto, foi o suficiente, eu só lembro que eu fiz e apaguei. A dor da picada no pé, ela é muito grande para quem já levou uma injeçãozinha no pé. E entre os dígitos é pior ainda, mas ele tinha que fazer um bloqueio para poder mexer na minha unha, que a injeção era ali. Pronto, cadê dor? Aí pensei comigo depois, eu acho que no desencarne é assim. Olha, eu estava com tanta dor, apaguei. Acordei com a unha no lugar, tudo bonitinho. A gente tem que fazer essas analogias. Mesmo que doa um pouquinho mais, as coisas vão ficar brandas e eu vou. Aqui, por exemplo, só temos menores de 30 anos, 40, 40, né? Só eu tenho 56, mas todo mundo aqui é mais novinho. Claro que ninguém ouviu falar num certo exame que a gente faz depois dos 50, um exame bacana, né? Nem vou dizer o nome dele, é um tubo, mas, e não é nem esse tubo, mas, o que acontece? Ou mesmo quando você vai fazer uma avaliação do seu estômago, enfim, exames desagradabilíssimos que você toma um anestésico. Você está lá, numa situação vulnerável. De repente, você toma um anestésico, o que acontece? Você vai acordar num outro lugar, escurinho, numa maca, bonitinho. Olha, faz uma analogia com o plano espiritual. Será que eu vou para uma maca bonitinha mesmo, com todo mundo esperando eu acordar? Mas o fato é que as pessoas referem que quando a morte se aproxima, elas ficam aparentemente em paz. E se percebe isso. Então, diante da morte, nós somos convidados a pensar sobre a vida e os seus sentidos, sobre o tempo, como que a nossa compreensão sobre o tempo ela é diferente quando nós somos jovens, depois mais adultos e depois na senescência, né? E essa palestra, ela tem essa preocupação, ou pelo menos esse objetivo, de tentar colocar uma visão um pouco mais positiva daquilo que é tão natural e foi colocado para todo mundo. Então, se é natural e foi colocado para todo mundo, e o nosso Criador é soberanamente justo e bom, então é óbvio que o desencarne é algo melhor do que o encarne, mesmo também sendo colocado para todo mundo. Mas do ponto de vista positivo, quando eu encarno, considerando a situação atual do nosso espírito, eu encarno para dificuldades, para aprimoramento. Quando eu desencarno, e se eu aproveitei melhor, eu certamente vou estar sempre melhor do que aqui. Sempre melhor do que aqui, tá? Muito bem. A alma após a morte, segundo alguns espíritos, ela simplesmente retorna ao mundo, segundo o livro dos espíritos, retorna ao mundo dos espíritos que havia deixado, como nós aprendemos, é a nossa verdadeira pátria. Ela não se perde, não existe panteísmo, tenhamos muito cuidado com misturas que se faz de conceito, a doutrina espírita não tem nada a ver com a doutrina panteísta, tá? Não voltamos a um todo, até porque isso não faz o menor sentido, leiam no Céu e Inferno, que isso está muito bem esclarecido,
Mantemos a nossa forma, geralmente a forma da última encarnação, em termos de aparência, através do nosso perispírito, e não levamos absolutamente nada, em que 98% do nosso tempo nós lutamos para obter. Que prova podemos ter da individualidade da alma após a morte? Eu acho muito bonitinho quando os espíritos às vezes mostram que não são impacientes, mas são um pouquinho mais bravos. É bonitinho ver isso. Eles respondem para Kardec na 152. Não tendes essa prova pelas comunicações que obtendes? Se não estiverdes cegos, vereis. Se não estiverdes surdos, ouvireis. Pois frequentemente uma voz vos fala e vos revela a existência de um ser que está ao vosso redor. Quase respondendo assim, mas depois de tudo que eu já te expliquei, de tudo que você já viu, de tudo que você viu, quer que eu desenhe agora? Né? Então deve estar cego e surdo. Nós muitas vezes estamos convivendo, a gente vem na casa espírita, a gente estuda, a gente passa para o outro, mas na hora de nós vivenciarmos o conceito, nós temos grandes dificuldades, porque não interiorizamos, não aprendemos realmente. Em que sentido se deve entender vida eterna? Vida do espírito, como nós bem estudamos, né? Tudo aquilo que a gente ouve falar de experiência pós-morte tem a ver com a questão do perispírito, no sentido de eu me vi, eu tinha outro corpo, eu vi um tal lugar onde eu entrava, ou então eu me vi numa situação de penúria. Eu tenho um médico no HB que me relatou que teve uma experiência muito diferente de quase morte, não de pós-morte, de quase morte, muito diferente do que a maioria das pessoas relata. Ele diz que se viu todo o tempo que ele estava na UTI, num buraco muito profundo, numa situação de muita dificuldade, porque ele se via no meio de como se fosse uma jaula, e pessoas de fora querendo atacá-lo. E diziam para ele, estão querendo te dar outra chance, nós não queremos, nós queremos você aqui. Imagina, né? E ele diz que ele vivenciou isso, eram dias ali. E coincidentemente o sentimento de passar de dias, embora não tivesse de noite, era o sentimento do tempo que ele ficou, cerca de 5 dias na UTI, até que conseguiram tirá-lo do coma induzido e ele voltou ao normal, né? Então, esse corpo, essa visão que o espírito tem de si próprio, após o desencarne, ou mesmo que se relata nas experiências de quase morte, é do perispírito. Nós temos agora a informação da doutrina espírita que nos vem com tanta propriedade, que quem morre é o corpo físico. E o perispírito, obviamente, a sua sutileza está vinculada ao tipo de espírito e aonde ele fica, né? Em que tipo de local das diferentes moradas da casa de meu pai esse espírito habita. Então, claro que ele pode ser mais tênue, mais quintessenciado ou menos. E é o perispírito quem tem estas propriedades todas, de tangibilidade, até de odor, ou mesmo a flexibilidade, a capacidade de se transformar, ela é toda vinculada ao perispírito. E é um aprendizado poder fazer dessa vibração semimaterial, né? O que os espíritos são capazes de fazer. Então é todo um aprendizado, ou um retorno ao aprendizado no plano espiritual. A separação da alma e do corpo é dolorosa? Não, respondem os espíritos. O corpo frequentemente sofre muito mais durante a vida do que no momento da morte. E essa separação, ela é instantânea? É brusca? Há uma linha divisória? Não. A alma se despreende gradualmente, mas é óbvio, essa graduação, ela depende da evolução do espírito. Espíritos mais adiantados têm um despreendimento mais rápido. Espíritos muito primitivos podem ficar por muito tempo ainda presos ao corpo e às vezes vivenciar em algumas situações, como é referido em algumas obras, até mesmo em alguns casos, não pode se generalizar nada, a doutrina nos explica muito bem isso, mas em alguns casos de suicídio também, tais espíritos podem ter que passar pela experiência, pelo aprendizado, porque só isso que a vida quer de nós, aprendizado, a vida é professora,
do desencarne vinculado à necrose, ou seja, à degradação da matéria, a sua decomposição, para aprender que a matéria não tem valor. E o valor que ela tem é diferente do valor que nós damos. Então, alguns podem experimentar a decomposição do próprio corpo em algumas situações. Claro que a questão da fatalidade é minha hora. Os espíritos respondem, chegando a sua hora, de uma forma ou de outra, a gente não escapa. Eu não vou viajar de avião porque eu tenho medo que ele caia. Tá bom, escorrega no tapete do banheiro e desencarna, né? É chegada a hora. Lógico que a gente está brincando, mas isso tem uma programação. Claro que tem atenuantes, claro que algum desencarne eventualmente programado de uma forma, se o espírito está sendo extremamente útil em algum tipo de trabalho, em algum tipo de tarefa, ele pode, de repente, ser prorrogado esse prazo, pode ter esse, entre aspas, prazo prorrogado da sua estada na Terra, ou enfim, aonde ele estiver. Mas, de modo geral, é hora. Na 853, assim, qualquer que seja o período que nos ameace, não morreremos se a nossa hora não chegou? Não. Claro que eu posso promover o meu desencarne mais precocemente. Pego o meu carro, alcoolizo-me e taco com o carro debaixo, para baixo de um barranco, né? Caio ali em algum lugar, ou bato em algum lugar. Claro, eu provoquei isso. Foi o meu livre-arbítrio em atuação. Não era para eu ter desencarne daquela forma e nem naquela hora. Claro que pode acontecer, e depois as consequências disso, como a complementação desse tempo, e muitas vezes provido de dificuldades vinculadas ao que eu fiz com o meu corpo físico, pode acontecer, como a doutrina nos esclarece. E aquelas dores das pessoas que ficam, não tem nada, segundo os chineses até, pior do que a inversão da hierarquia da morte. Quando nós temos um pai enterrando um filho, por exemplo, não existe dor maior por sobre a terra, segundo os chineses e segundo a gente observa no próprio atendimento fraterno. É muito difícil. É uma dor que não dói, porém ela dói absolutamente. Então, os espíritos dizem para que nós tenhamos calma, porque na verdade o pensamento é o inverso. Essa pessoa está livre. É como se ela tivesse saído da prisão e nós estivéssemos lamentando a sua saída da prisão. Mas é claro que o nosso instinto parental, nosso instinto de genitores, de parentes, de amigos, enfim, ele é de querer próximo, é de acalentar o corpo, é de abraçar, é de acariciar, é de conversar. E como nós estamos impedidos temporariamente de termos acesso a esse espírito de uma forma direta, embora em alguns casos até a bênção divina nos concede essa graça, nós ficamos muito chateados e nos consolamos através do Consolador prometido, da doutrina espírita, que nos esclarece, mas a nossa dor continua muito grande. Mas tenhamos consciência de que os nossos entes queridos não estão mortos, eles não acabaram. E todos aqueles que têm experiências de quase morte, ou mesmo aqueles que voltam para contar através dos nossos médiuns, nos referem quem encontraram, as pessoas queridas, como foram a experiência, mas sempre vinculado ao quê? A uma questão de merecimento. E acidentes, desencarnes coletivos? Nós tivemos aquele desastre aéreo, temos esses terroristas que acabam levando a finitude da vida de crianças, de adultos. Nós sabemos, já estudamos na doutrina, que muitas vezes são desencarnes, na maioria das vezes, já programados, em que aquele grupo de espíritos não casualmente está reunido naquele local para que aconteça o desencarne coletivo. Já existe toda uma equipe de resgate no plano espiritual. Mas o que nós devemos lembrar é que essas coisas, isso é muito bonitinho e também está previsto nos ensinamentos da doutrina, o que é uma coisa linda da gente ver. Mas é tão bonitinho quando eles nos esclarecem nas 740. São provas que também proporcionam ao homem a ocasião de exercitar a inteligência, de mostrar a sua paciência e a sua resignação
ante a vontade de Deus, ao mesmo tempo em que lhe permitem desenvolver os sentimentos de abnegação, de desinteresse próprio e fundamentalmente de amor ao próximo. Diante dessas coisas, a gente fica mais solidário, a gente fica mais preocupado, a gente se atenta de uma maneira mais forte ao outro do que nos desencarnes individuais. Então, até isso, às vezes, nós somos chamados a essa consciência, a essa oportunidade de prática da solidariedade que os espíritos promovem, ajudando aqueles que têm que partir coletivamente e a nós que ficamos para reflexão e oportunidade de boas ações. Agora, lembremos, isso é muito importante. Deus é justo, Ele é justo, mas Ele não é justo só quando é na casa do vizinho. Quando nós estamos sentados vendo a televisão, no almoço, no jantar, no café, e nos deparamos com uma desgraça, que houve uma chacina, houve isso, houve aquilo. Essa é a prática da doutrina extramuros. Nós sabemos o valor de uma prece. Quantos de nós nos retiramos, interrompemos uma refeição, ou pelo menos após a refeição, nos retiramos no nosso quarto, de uma maneira isolada que for, ou mesmo em família, e fazemos uma prece àqueles que estão precisando tanto de ajuda e até para uma forma de fortalecer as energias necessárias para que as equipes espirituais atuem. Normalmente nós continuamos a nossa refeição e dizemos: que pena, mas Deus sabe o que faz. E se a vizinha tiver um acontecimento trágico na sua casa, nós somos os primeiros a dizer: nada é por acaso, fique calmo, Deus sabe o que faz. Mas quando as coisas acontecem aqui, Deus não sabe o que faz, Ele perdeu seu sentido de justiça e às vezes eu nem sei mesmo se Ele existe. Então é muito importante, quando nós qualificamos o nosso Criador, e nós somos ótimos para falar, nós temos que acreditar nas qualificações. É o nosso Pai. Se é soberanamente justo e bom, sabe o que faz. Mas nós temos que acreditar nisso, mesmo quando nós pedimos, aliás, diariamente, eu acredito que todos nós pedimos, que seja feita a sua vontade e não a minha, não é? Aqui na Terra, como no plano espiritual. Se nós pedimos, nós professamos, nós qualificamos, mas muitas vezes nós não acreditamos. E a questão da morte na infância? Como eu disse para vocês, para mim não é difícil. Confesso para vocês que não é difícil. Quantas e quantas crianças desencarnaram comigo? A minha área de atuação enquanto geneticista clínico é com defeitinhos de nascença. Enquanto laboratório, a gente trabalha também na área de pesquisa com câncer, e principalmente câncer infantil. Então, vocês imaginem o que a gente não passa, né? E se eu não fosse espírita? Bom, eu fui católica há muito tempo. De alguma forma, eu acreditava que alguma coisa era um mecanismo de justiça, mas foi tão mais fácil a partir do momento que eu me tornei espírita. Mais fácil em que sentido? Lidar com o sofrimento alheio? Não. Mais fácil compreender e me alicerçar numa base que me conduzisse a me manter de pé, com muito mais facilidade que uma base desequilibrada, onde eu colocasse ser e não ser, e não sei, e ser não, e talvez, e quem sabe. Não. Uma base mais sólida de compreensão da vida e da morte, né? Até porque tem uma criança em casa, um irmão meu nasceu com defeito no esôfago e depois foi nos esclarecido, dizem, né, alguns, e assim também na obra espírita, que a vidência a gente tem que sempre colocar, estou resumindo isso, né, mas os pezinhos atrás. Kardec diz, nós temos que tomar muito cuidado com a vidência, né, é uma faculdade que nós temos que tomar cuidado com as revelações. Mas, coincidência ou não, dois médiuns videntes diferentes, de casas diferentes, disseram: é um suicida de soda cáustica, né? Muito comum a gente falar: quebrou o pé porque não sei o que, tem não sei o que no cérebro porque usou tal coisa. Não. De uma maneira geral, a soda cáustica, o momento, a realidade do acontecimento e o fato, porquê, o mote, foi dado por duas pessoas de centros diferentes, então a gente passou a acreditar um pouquinho. Mas realmente tem
muita coerência nessa revelação. Então, primeiro que nós temos que entender que muitos espíritos vão embora mais precocemente. Segundo, independente de qualquer coisa, existe um casal, existe um papai e uma mamãe que às vezes, de maneira ignorante ou equivocada, não valorizaram tanto um filho como deveriam. Não significa que estão sendo punidos, mas a valorização da vida de um filho, a valorização da vida da criança passa a ter uma outra conotação, passa a ser compreendida e sentida. Às vezes eu tirei a vida de outros filhos de outras pessoas e agora sei como isso funciona. Então talvez num próximo impulso, numa nova encarnação, a minha reflexão vai ser de outro tipo e eu não cometa mais o mesmo ato, até porque a vida é professora. Perda de pessoas amadas e morte prematura, então, quase sempre é um grande benefício que Deus concede ao que se vai, sendo assim preservado das misérias da vida ou das seduções que poderiam arrastá-lo à perdição. Aquele que morre na flor da idade não é uma vítima de fatalidade, pois Deus julga que não lhe será mais útil permanecer mais tempo na terra. Por que a gente não acredita nisso, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 4? Porque a gente ainda é muito materialista. Bom, e se uma pessoa desencarna e nós encontramos entes queridos que têm o mesmo vínculo de afeto, de comunicação, de conhecimento com a pessoa que desencarnou? Então nós encontramos parentes e amigos da pessoa que desencarnou e da família dela nos chamados velórios. É muito interessante sentar e observar o comportamento alheio e o nosso no velório. Alguém aqui já viu algum comportamento inadequado em velório? Acho que não. Isso acontece, como diz o Alcântara, lá no norte do Paraná, né? Às vezes, as pessoas estão no velório, às vezes, muito raramente, elas se aproximam, elas dão os pêsames, e muitas vezes elas vão fazer uma prece. Conta 5 minutos no relógio e aí ela vai achar o primeiro grupo de parentes que ela não vê faz 1 ano. Menina, que saudade, há quanto tempo que eu não te vejo, como que vai o netinho, e como que vai a filha, e fulano, o que ele fez da vida? Pronto, acabou, o desencarnante ali, ou na verdade, o espírito que está sendo, o espírito não, o corpinho que está sendo velado, que o espírito, se tiver merecimento, a gente já viu que ele pode estar mais longe, ou um pouquinho mais pertinho, ou consciente, ou não, pobrezinho já foi esquecido, porque a gente já está embalado num outro sentido, né? Então, eu já tive a oportunidade, infelizmente, de presenciar uma pessoa que ficou muito brava, porque o florista trouxe a coroa de flores dele e colocou lá, num lugar onde todo mundo podia ver. Afinal de contas, coroa não está barata, é interessante que todo mundo veja que eu mandei. Aí, o florista chegou de novo e pôs uma coroa na frente da coroa dele. Até então, nada chamava atenção, mas essa pessoa levantou muito brava de onde ela estava, tirou a coroa da frente da dele, pôs na frente de outra e disse, agora sim. Então, para quê? Diante do que a gente viu, para quê? Para que você está preocupado se o caixão é lindo e maravilhoso, se a coroa é mais cara, se você tem que... O que a gente pode efetivamente ajudar? Não se desesperando, tristeza sim, desespero não. A gente tem que elaborar o luto. A elaboração do luto, vem o choque, obviamente vem a raiva, é um momento que a gente passa um pouquinho mais rápido ou mais devagarinho, aí vem o choque de realidade, a realidade bate na cara, aconteceu, é verdade, não estou sonhando. E aí eu tenho todo um processo de luto, do luto vem com a tristeza, e aí quiçá eu consiga me adaptar, e se eu conseguir me adaptar, quiçá eu consiga realmente aceitar. Esse processo, para quem perdeu, entre aspas, alguém, porque ninguém perde ninguém, mas diante do sofrimento de uma família, é um processo que pode ser muito demorado. E para o próprio indivíduo que desencarnou, ele pode estar numa situação necessitando de ajuda. Então mudemos o nosso comportamento. Claro que somos gratos por, às vezes, encontrarmos com pessoas que, infelizmente, diante de uma situação difícil, nós acabamos encontrando, ao invés de uma festa, um velório. Mas tenhamos a hombridade
tenhamos a dignidade de respeitar não só o sofrimento alheio, mas principalmente a situação de quem está no momento ou, enfim, no processo de desencarne. Mesmo que ele não tenha sido tão bonzinho, e principalmente aí é que nós temos que nos concentrar mais nas orações. Não consigo me concentrar mais, eu faço a visita, eu dou os meus pêsames, eu faço a minha oração e me retiro do local. E a oração é a nossa grande, entre aspas, e melhor arma contra tudo, inclusive o próprio desespero. Nós abrimos um campo vibratório positivo para que os espíritos venham nos ajudar. Ajuda-te, que o céu te ajuda. E a melhor forma é nós nos conduzirmos diante da luz do Evangelho, do norte do Evangelho e entrarmos em oração. Por mais difícil que seja nos concentrarmos no momento difícil, tentemos sempre. Claro, a gente sempre recomenda. A hora que você está passando uns apertos, vem os espíritos, às vezes não tão bonzinhos, vamos chamar assim, de dar uns alertas durante a madrugada, ou então bagunçar, fazer um barulhinho em casa. Não é a hora, você está morrendo de medo, tremendo as pernas. A gente sempre diz em atendimento fraterno, não é a hora de você tentar se concentrar na oração. Primeiro, que não vai sair nada. Segundo, que às vezes é um espírito que está interessado mesmo na sua desconcentração e pode te dar mais medinho e ainda se fortalecer. O ideal é distraia-se, se acalme, respire fundo, acenda a luz, converse com alguém, ligue para alguém, se acalme. A oração, ela deve ser feita com mais tranquilidade. O pedido a Deus é sempre, no desespero principalmente, né? Me ajuda pelo amor, né? Mas a oração, do jeito que tem que ser feita, é necessário que nós tenhamos um pouquinho mais de calma. Então, por isso que o Cristo disse, se recolhe e ora para o teu Pai, né? Bom, segundo Leon Denis, em O Problema do Ser e do Destino e da Dor, em sua própria consciência, o espírito encontra sua recompensa ou seu castigo. Ele é o seu próprio juiz. Nós não temos que temer ninguém, apenas temer as nossas escolhas. Uma frase, aliás, duas frases que a gente sempre fala, né, e brinca até com elas, é: se morre como se vive e se vive como se morre. E cada dia, segundo Divaldo, em Atualidade do Pensamento Espírita, é maior o número de investigadores que se vem utilizando dos recursos da tecnologia para provar, para realmente endossar a realidade da vida fora do revestimento material. Mas nós somos ainda piores do que Tomé, eu diria, né? E o Cristo já sabia disso, que nós demoraríamos um certo tempo para realmente nos afinarmos com as ideias do cristianismo, com as ideias, com todos os conhecimentos que ele nos deixou. Então, até isso ele previu. Em Lucas 16:31, o Cristo diz: também poucos acreditarão, ainda que alguns dos mortos volte à vida. Então é um desafio para nós espíritas, que temos tudo, todas as informações, experiências e vivências na mão, para passarmos essa boa nova, ou pelo menos grande parte dela, aos outros que compartilham da nossa experiência terrena. Mas fundamentalmente temos tudo isso para trazer para dentro de nós, incorporarmos isso, atuarmos melhores, né? Sermos melhores na nossa vida, no nosso cotidiano, para aí assim, claro, vivermos bem, né? Não sem dificuldades, porque não estamos aqui, volto a dizer o que eu disse no começo, a passeio, e a partir daí desencarnarmos e estarmos muito bem no plano espiritual. Então, o que nos diz um provérbio aborígene é que nós, na verdade, somos todos, como a própria doutrina endossa, visitantes desse tempo e desse lugar. Nós estamos só de passagem. O nosso objetivo é observar, é crescer, é amar, e depois nós vamos voltar para casa. Quem venceu o medo da morte, segundo Gandhi, venceu todos os outros medos. Então, se nessa palestra eu conseguir 1% de uma visão um pouquinho mais positiva, não se animar para desencarnar, pelo amor de Deus, mas uma visãozinha um pouquinho mais positiva, ou uma reflexão de uma visão já visitada anteriormente, que promova que ela fique ainda melhorzinha, eu já me dou por muito satisfeita.
Muita paz e muito obrigado pela oportunidade.